Glória a Deus. Paz, meus irmãos, boa tarde, amém? Vocês estão felizes com Jesus nessa tarde? Você crê que o Senhor tem uma palavra para a sua vida? Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel. Deus tem uma palavra de direcionamento para as nossas vidas nessa tarde. Aleluia. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 3. Amém? Vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 1. O menino Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando Eli deitado num lugar de costume, os seus olhos já começavam a escurecer-se, de modo que não podia ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Eis-me aqui. E correu a Eli e lhe disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Assim ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. E Samuel se levantou. Foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor tornou a chamar Samuel pela terceira vez, e Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava ao menino. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai, deitar-te, e se ele te chamar, dirás: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou-se no seu lugar. Veio o Senhor e ali esteve chamando como das outras vezes: Samuel, Samuel. Respondeu Samuel: Fala, pois o teu servo ouve. Senhor, meu Deus e meu Pai, eis a tua palavra, Senhor. Eis o teu povo, a tua igreja. O Senhor sabe exatamente o que nós precisamos ouvir. Meu Deus, que eu diminua nessa tarde, que o Senhor cresça, que a glória do Senhor seja manifestada, que o Senhor possa cumprir com a tua vontade, falar com cada vida, com cada coração aqui neste lugar, Senhor. Vai tomando as nossas mentes cativas a ti, Senhor, vai repreendendo todo empecilho e todo obstáculo. Que o nome do Senhor seja glorificado mais uma vez neste lugar e que o Senhor continue falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Você diz? Amém. Meus irmãos, há algumas semanas o Senhor tem ministrado ao meu coração a respeito dessa palavra. E Deus foi me dando algumas referências bíblicas a respeito de direção, de caminho, de escolhas. E eu já fui muito ministrada e creio que o Senhor tem uma palavra para as nossas vidas nessa tarde. Essa palavra tem um tema que diz, na verdade é uma pergunta, né? Os caminhos que tenham percorrido me levam a Jesus? Eu creio que o Senhor tem um caminho a nos orientar nesta tarde. O Senhor tem uma direção a nos mostrar nesta tarde para as nossas vidas, amém? O texto que nós lemos é um texto muito conhecido. Fala a respeito de Samuel e fazendo um resumo muito rápido acerca dessa história. No capítulo 1 desse texto, desse livro de Samuel, vai falar a respeito de Ana. Ana era uma mulher estéril, casada com Eucana. E a Bíblia diz que Eucana tinha uma outra mulher por nome Penina. E essa mulher tinha filhos. E por ela ter filhos e Ana não, essa mulher, ela desprezava Ana, né? Nós sabemos a história. Então, o Senhor tem um propósito até na infertilidade. Porque na infertilidade de Ana, Deus tinha um propósito. E tudo dura até que Deus decida falar. Tudo dura até que Deus decida agir. Tudo dura até que Deus decida abrir a porta. Tudo dura até que Deus decida se levantar.
Então Deus tinha um propósito naquela infertilidade de Ana. Deus tinha um tempo, um propósito, e o processo precisava ser vivido. E a Bíblia diz que quando Ana entendeu que ela precisava reconhecer que tudo era de Deus, que tudo era para Deus e que tudo era por Deus, o Senhor a abençoa ela com um filho este Samuel. E ela, quando orou ao Senhor, ela disse que o dedicaria ao Senhor por todos os dias da sua vida. Ela declarou, ela disse ao Senhor que ofertaria o seu filho ao Senhor. E quando passa o período de desmame, ela leva o seu filho até o templo e entrega ele aos cuidados de Eli, o sacerdote na época. No capítulo 2, a Bíblia vai relatar que Samuel estava crescendo em graça, crescendo em estatura. Ele estava aprendendo cada dia mais de Deus. No capítulo 3, ao qual nós lemos, naquele tempo as visões elas não eram frequentes. Deus não falava com frequência com o povo. Mas Deus queria se revelar a Samuel. Deus queria falar com Samuel. E chega um dia que Deus se apresenta para Samuel e fala com ele. Interessante é que quando Deus fala com Samuel, Samuel não consegue identificar e discernir que era Deus quem estava falando. Ele estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas não conhecia a voz de Deus. Ele não conhecia Deus. Ele não sabia discernir que era Deus que estava falando. Então a primeira lição que nós tiramos disso aqui é que não adianta estar no lugar certo, fazendo a coisa certa, se eu não me relaciono com Deus que pode fazer algo na minha vida, que pode se apresentar na minha vida, que pode executar na minha vida. Samuel estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas não conhecia Deus ainda. Aleluia. E o que me faz conhecer uma pessoa? O que me faz conhecer uma pessoa é o relacionamento que eu tenho com ela. O que me faz conhecer uma pessoa é a intimidade que eu tenho com ela e a profundidade dessa intimidade. Porque nós conhecemos muitas pessoas, mas intimamente são poucas. E Samuel não conhecia, ele não sabia discernir a voz de Deus. E se existe algo nesse tempo que me faz tomar caminhos errados, é o não conhecer a Deus. É não saber discernir a voz de Deus. É não saber conhecer e discernir quando Deus fala para mim e fala comigo. Porque Samuel estava no templo, servindo, crescendo, mas o fato dele não conhecer a Deus fez com que ele se dirigisse a alguém errado, fez com que ele tomasse um caminho errado, fez com que ele seguisse para uma direção errada. E Deus nos alerta nessa tarde: conheça-me e prossiga-me em conhecer. Porque nesse tempo que nós vivemos, ouvimos muitas vozes, tem muita gente dizendo muitas coisas, mas será que é Deus que está falando? Será que é a voz de Deus que está me direcionando a tomar esse caminho? Será que é a voz de Deus que está me direcionando a fazer essa escolha? Samuel estava no lugar certo e tomou a direção errada. Ele não soube identificar que era Deus que estava falando. E o fato de não conhecer ao Senhor fez com que ele, ouvindo Deus falar, tomasse a direção errada. E diante disso, o Senhor foi ministrando ao meu coração algumas referências, algumas passagens sobre alguns personagens da Bíblia que tomaram algumas direções erradas, outros que decidiram ser direcionados por Deus. O primeiro personagem que eu quero relatar é sobre Jonas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos abrir nosso livro no primeiro capítulo de Jonas. Aleluia. Jonas capítulo 1, a partir do verso 1. Amém? Está escrito: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor.
Jonas é aquele que ouve a voz de Deus, que sabe que é Deus quem está falando, mas que toma a direção errada. Ao contrário de Samuel, que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, mas que por não conhecer a Deus, toma a direção errada. Jonas escolheu tomar a direção errada, porque ele sabia que era Deus que estava falando. Ele conhecia a voz de Deus que estava falando, mas mesmo assim, ele toma a direção errada por uma escolha. Quando Deus falou com Jonas, ele estava no lugar certo, na hora certa para Deus falar, mas ele toma a direção errada e vai para um lugar que Deus não mandou que ele fosse. E quantas vezes nós nos posicionamos diante de Deus como Jonas? Nós sabemos que é Deus que está falando, nós sabemos que é Deus que está nos direcionando, mas a minha natureza, a minha vontade faz com que eu fuja da presença do Senhor, achando eu que posso fugir da presença de Deus. Mas quem é que pode se esconder e se ocultar dos olhos do Senhor? Quem é que pode se esconder e se ocultar daquilo que Deus já reservou para a sua vida? Jonas achou que poderia fugir da face do Senhor. Jonas achou que podia fugir, se esconder daquilo que Deus disse que ele faria. Jonas achou que aquele povo não era digno de misericórdia. Jonas achou que aquele povo não era digno de conhecer a Deus. Mas quem sou eu para dizer que alguém não é digno de conhecer a Deus, se nem eu mesma era merecedora? E a graça de Deus me alcançou, nos alcançou. Jonas estava colocando a vontade dele, a natureza dele à frente do projeto de Deus, decidindo fugir para um lugar que Deus não tinha ordenado. E nessa tarde eu não sei do que você está fugindo. Eu não sei do que você tem tentado se ocultar, mas eu quero te dizer que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Os olhos do Senhor estão contemplando cada passo seu. Os olhos do Senhor estão sobre você. Ele não vai permitir que você fuja por muito tempo da face dele. Jonas decidiu tomar a direção da sua vontade, do seu querer, do que ele achava que era certo. Ele decidiu seguir a sua natureza humana. No livro de Romanos, eu vou ler. No livro de Romanos 8, capítulo 12, versículo 12, desculpa. Romanos 8, 12. Romanos 8, 12, diz o seguinte: portanto, meus irmãos, nós temos uma obrigação, que é a de não vivermos de acordo com a nossa natureza humana. Nós temos uma obrigação, não uma escolha, não uma coisa ou outra, não o meu querer ou a minha vontade. Paulo está dizendo, nós, meus irmãos, temos a obrigação. O que é uma obrigação? É você fazer algo que mesmo sem você querer, você sabe o que precisa fazer porque você sabe que é o certo. Uma obrigação é você ir aonde você não quer ir porque Deus disse que você iria. Uma obrigação é você falar o que você não quer falar porque você tem a obrigação de dizer o que Deus quer que você diga. Porque nós não somos guiados, ou nós não estamos aqui para sermos guiados pela nossa natureza humana, mas pelo Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Jonas permitiu que a natureza humana dele, o sentimento dele de achar que aquelas pessoas não eram dignas, dissessem para ele, eu não vou lá. Eu não vou falar de Jesus para aquelas pessoas. Elas não merecem ouvir. Eles são muito maldosos, eles são maledicentes, eles não merecem ouvir. Mas quem somos nós, meus irmãos? Se o amor de Deus nos alcançou, se a graça de Deus, que é um favor imerecido, nos alcançou, quem sou eu para dizer que alguém não é digno de receber dessa misericórdia e dessa graça? Não adianta colocar a minha natureza humana diante da vontade de Deus, meus irmãos. Jonas teve a inocência de achar que Tarsis o esconderia da face do Senhor. E quantas vezes nós não colocamos em lugares achando que Deus não está nos vendo e que nós estamos ocultos diante da face do Senhor? O que temos nos colocado, o que temos colocado diante da vontade de Deus, o que temos colocado diante do querer de Deus? Para onde nós estamos fugindo ou para onde nós pensamos que vamos fugir?
Até quando nós iremos nos esconder, meus irmãos? Até quando nós iremos nos ocultar diante daquilo que Deus disse? Vai, faça. Vai, fale. Porque quando Deus nos dá uma ordem, Ele já está indo na nossa frente. Quando Deus nos dá um comando, Ele já está indo na nossa frente, meus irmãos. Então, se Deus disse, faça. Faça porque Ele está sendo com você. Deus nunca vai mandar eu fazer alguma coisa sem que Ele vá na minha frente. Deus nunca vai me mandar fazer algo que Ele não me conduza para aquilo. Aleluia. Quantas vezes nós estamos como Jonas? Deus diz, venha e eu vou. Deus diz, fique e eu quero ir. Quantas vezes, meus irmãos? Mas a minha vontade não tem que prevalecer diante de uma vontade que é soberana. A minha vontade nunca vai ser soberana. E Deus, Ele sempre vai achar um meio de fazer a vontade dEle acontecer nas nossas vidas. Deus sempre vai achar um meio de transporte, de me levar para onde eu deveria estar. E com Jonas não foi diferente. Porque Deus usou de situação improvável para trazer Jonas para onde Ele queria que ele estivesse. E nessa tarde o Senhor vai trazer pessoas que fugiram da onde Deus queria para o lugar que Deus quer que você esteja. Deus nessa tarde vai mudar rotas, vai mudar percursos, vai mudar destinos, porque o Senhor vai te levar exatamente para o lugar que você deve estar, para o lugar que você deve permanecer e para o lugar que você deve executar a vontade de Deus. Deus está mudando rotas nessa tarde. Deus está mudando percursos nessa tarde. E o Senhor te trouxe aqui nessa tarde para dizer, não é a sua vontade que vai prevalecer. Não é você dizer que não vai. Não é você dizer que não vai falar ou que não vai fazer. Deus está dizendo para você, a minha vontade é quem vai prevalecer. Aleluia. Jonas não estava fugindo de qualquer pessoa, meus irmãos. Jonas estava fugindo da face do Senhor. E quem é que pode fugir da vontade de Deus, meus irmãos? Eu posso me esconder de você, eu posso me ocultar de você, mas como é que eu posso me esconder de Deus? Como é que eu posso me ocultar daquilo que Deus já reservou para a minha vida? Deus tinha preparado uma história, um plano, um projeto, estava traçado e Jonas achou que podia fugir disso. Até quando você acha que vai poder fugir de Deus? Até quando você acha que vai poder fugir do plano que Deus já separou para a sua vida? Deus vai usar de meios improváveis para te trazer exatamente para onde Ele quer que você esteja. Deus vai usar de meios improváveis para te colocar na posição que Deus quer que você esteja. Porque no livro que nós lemos de Jonas, aleluia, a Bíblia diz que Jonas toma uma passagem e foge. Ele decide fugir. E a Bíblia diz que o Senhor permitiu, né? Por um tempo, porque tudo dura até um tempo. A fuga de Jonas durou até um tempo. Até o tempo de Deus enviar a tempestade. Até o tempo de Deus enviar um peixe e engolir Jonas. Será que nós vamos esperar esse meio improvável para que nós nos coloquemos aonde Deus quer? Será que nós vamos esperar Deus agir desses meios improváveis para nos colocarmos na posição a qual Deus quer? Deus não quer que você fuja mais. Só que Jonas fugia, mas enquanto Jonas fugia, Deus continuava falando para ele. Eu continuo te enxergando daqui, Jonas. Eu continuo te vendo exatamente aonde você está. Porque às vezes a gente pensa que Deus não está nos vendo mais. A gente pensa que Deus não está nos enxergando. Mas Deus estava dizendo para Jonas e continua dizendo para você nessa tarde. Eu te vejo exatamente aonde você está. Eu consigo enxergar exatamente aonde você está. E eu vou arrumar um meio de te trazer exatamente para onde eu quero que você esteja. Eu vou arrumar um meio de transporte para te trazer exatamente para o centro da minha vontade. Aleluia. Deus vai arrumar um meio de te trazer exatamente para o lugar que Ele quer que você esteja. Porque da onde Jonas estava, Deus conseguia enxergar ele perfeitamente.
Romanos 8, versículo 38. Romanos 8, versículo 38. Vai dizer o seguinte: pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O que é que vai nos separar do amor de Deus? O que é que vai nos afastar do amor de Deus? Ainda que você mergulhe na maior profundeza, ainda que você se esconda nos confins da terra, quando você chegar lá, Deus já vai estar. Porque nada pode te afastar, nada pode te isentar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Volta para o lugar que Deus disse que você estaria. Volta para a posição que Deus disse que você ficaria. Para de fugir da vontade de Deus. O que pode nos separar do amor de Deus? Aonde eu posso ir que vai me fazer me esconder dos olhos do Senhor? O que pode me esconder dos olhos de Deus? Jonas achou que ele fugiria, mas ele não fugiu por muito tempo. Porque a nossa fuga dura um tempo determinado. A nossa fuga dura um tempo até que Deus queira fazer alguma coisa. Até que Deus queira me trazer para perto. Até que Deus queira me trazer para onde Ele quer. E é aí que eu decido se eu volto ou se eu espero Deus me trazer. Porque de alguma forma Ele vai me trazer para o lugar que Ele quer. Deus está mudando rotas aqui nessa tarde. Deus está mudando caminhos aqui nessa tarde. Deus quer que você volte para o lugar que Ele te ordenou. Deus quer que você venha para o lugar que Ele falou que você estaria. Porque ainda que você esteja fugindo, Ele sabe exatamente aonde você está se escondendo. Ainda que você esteja fugindo, Ele sabe exatamente um meio de te trazer para perto dEle. É como se Deus estivesse dizendo para Jonas: olha, Jonas, do lugar que você está, eu tenho uma visão privilegiada. Eu consigo identificar exatamente o lugar que você encontra. Eu consigo identificar exatamente o lugar que você está se escondendo. Eu consigo ver exatamente o lugar que você fugiu. Eu consigo ver perfeitamente, porque eu, Deus, tenho uma visão privilegiada. E não há nada que me impeça de arrumar um meio de te trazer para perto de mim, de te trazer para o centro da minha vontade. Jonas ouviu a voz de Deus, ele sabia que era Deus, mas ele tomou a direção errada, a direção da sua natureza, a direção da sua vontade de não querer fazer aquilo que Deus disse que ele faria. Porque uma coisa é ser direcionado por homens, outra coisa é estar ouvindo a voz de Deus e mesmo assim fugir da sua face, fugir da sua presença. Mas eu quero te dizer que nada, meus irmãos, nada dura para sempre. A nossa fuga não vai durar para sempre, porque Deus, Ele não vai deixar de executar o projeto dEle na minha vida e através da minha vida, na sua vida e através da sua vida. Aleluia! A fuga de Jonas durou apenas um tempo determinado. O tempo dele pegar o navio e a tempestade chegar. O tempo dele ser lançado para fora do navio e o peixe o engoli-lo, para que Deus o levasse exatamente aonde Ele queria. E nós vamos falar um pouco sobre Josué. Josué é aquele que ouve a voz de Deus no momento improvável, no momento de dor, no momento de luto, no momento de tristeza, mas ele cuidou de fazer exatamente como Deus havia o ordenado. Aleluia! Glória a Deus. Josué foi aquele que ouviu a voz do Senhor e se permitiu ser guiado. Abra comigo, por favor, Josué. Josué capítulo 1.
Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vós, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o Porente, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Josué entendeu que ele não estaria sozinho, porque havia um direcionamento de Deus. Josué entendeu que se ele fosse, Deus estaria indo com ele. Josué entendeu que ainda naquele momento de incerteza, de dúvida, de dor e de tristeza, o Senhor havia dado uma direção para ele. E se ele obedecesse e seguisse exatamente o plano de Deus, o Senhor iria na sua frente. O Senhor o guiaria. O Senhor endireitaria todo o caminho tortuoso, porque no livro de Isaías, aleluia, Isaías 45, versículo 2 diz: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus estava dizendo para Josué: olha, Josué, se eu for adiante de você, não te sucederá mal algum e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque eu irei adiante de vós, endireitando todo o caminho tortuoso. O segredo é: Deus precisa ir na nossa frente. O segredo é permitir que Deus vá à nossa frente, meus irmãos. Mas o problema é que muitas vezes nós tiramos Deus da direção e do controle e decidimos seguir na frente de Deus. Só que não tem como nada dar certo se eu decidir fazer conforme o meu querer, se eu decidir seguir adiante de Deus. Deus estava dizendo: eu irei adiante de vós. Esse é o meu lugar na sua vida. Esse é o meu lugar na tua história. E adiante de você, meus irmãos. Porque quando Deus vai na nossa frente, Ele nos livra dos perigos. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. Ele nos mostra onde pisar. Ele nos mostra o caminho que devemos seguir. Mas como isso vai acontecer se eu decido ir adiante de Deus? Se eu decido tomar a direção e o controle da minha vida? Josué entendia que o lugar de Deus não era atrás, mas na frente. Na frente dos projetos, na frente dos planos, na frente dos sonhos. O que você vai fazer? Coloque Deus na frente. Para onde você vai? Coloque Deus na frente. O que você vai escolher? Coloque Deus na frente. Porque essa é a posição de Deus na nossa vida. Adiante de nós, não atrás. Aleluia. Josué entendeu que ele precisava colocar Deus adiante de todo o projeto que ele fosse executar. Porque havia uma direção específica, havia um caminho específico, mas Josué precisava entender que no momento que ele se levantasse, ele tinha que colocar Deus na frente dele. Deus precisava ser o seu guia, a sua direção, a sua bússola. Se Deus te deu uma direção, vá com Ele, porque Ele estará contigo. Se Deus te mostrou um rumo, vá com Ele, porque Ele estará contigo. Chame Deus para o centro da sua vida e você não vai perecer. Mas não tem como algo dar certo se eu decido seguir na frente de Deus. Se eu decido ensinar a Deus como Ele deve fazer. Se eu decido mostrar a Deus o caminho que eu devo seguir. Como algo vai dar certo se sou eu que estou direcionando? A questão está em Deus ir adiante de nós. Ele quer ir à nossa frente, não após. É o negue-se e venha após mim. É o reconheça que eu sou Deus e venha após mim. É o reconheça que você não sabe como você pensa que sabe. Que você não é como pensa que é. Que você não tem recursos como pensa que tem. É o negar quem
somos, porque não somos nada e sem Ele não podemos fazer nada. É um reconhecer que se eu não coloco Deus na frente daquilo que eu quero, meus irmãos, vai haver frustração, vai haver decepção. E quantas vezes nós choramos, nós nos lamentamos por escolhas que fazemos, porque decidimos tomar uma direção que Deus não mandou, porque decidimos percorrer um caminho que Deus disse que não estaria comigo. Não foi Deus que disse que iria, foi a minha vontade que disse que Deus estaria. E muitas vezes quando a gente quer alguma coisa, a gente vê Deus aonde Deus não está. A gente enxerga Deus aonde Deus não está. A gente ouve Deus falar quando Deus não falou nada. Muitas vezes Deus está em silêncio. E a minha natureza humana está dizendo: Deus me mandou ir, ou Deus me mandou ficar, ou Deus me mandou fazer. Deus está dizendo: eu não falei nada. É o negue-se que você não sabe. Negue-se que você não está vendo e venha após mim. Siga os meus passos. Siga o meu caminho, siga a minha direção. Não tem como dar errado alguém que decide se submeter à vontade de Deus. Não tem como dar errado alguém que decide seguir após Jesus. Não tem como dar errado alguém que decide colocar a sua história, a sua vida, os seus planos diante de um Deus que conhece infinitamente mais. Não tem como dar errado. Mas será que nós estamos conduzindo ou sendo conduzidos? Será que nós estamos sendo orientados ou colocando Deus sob a nossa orientação? Não, Deus, eu acho que é assim. Não, Deus, eu acho que isso é melhor para mim. Como é que eu posso pensar que eu sei o que é melhor para minha vida? Como é que eu posso pensar que eu posso escolher alguma coisa para minha vida sem que Deus me dê uma direção, sem que Deus fale comigo? E meus irmãos, não é a nossa alma falar, não é a nossa natureza falar, porque a nossa natureza fala, a nossa emoção fala. Mas será que é Deus que está me direcionando? Será que é Deus que mandou eu me levantar aí? Ou me mandou ficar? Será que é Deus que está dizendo alguma coisa? E muitas vezes nós tomamos as rédeas da situação, normalmente quando as coisas fogem daquilo que a gente quer. Porque a gente é tendencioso a querer que as coisas aconteçam exatamente como a gente acha que deve acontecer. Aí nós estamos andando com Deus, percorrendo com Deus, mas quando Deus permite que algo que eu queria não aconteça, eu digo: Senhor, eu acho que é melhor eu conduzir isso aqui. Eu acho que é melhor eu decidir pelo Senhor, porque talvez o Senhor não saiba. A gente não fala muitas vezes, mas a nossa postura diz isso. Mas Josué entendeu que ele não conseguia chegar a lugar nenhum se Deus não estivesse na frente dele. Josué entendeu que ele não daria um passo. E se nós tivermos essa consciência, meus irmãos, nós não quebraremos a nossa cara. Nós não nos frustraremos, porque nós colocaremos Deus adiante. Quando Deus diz: pare, você vai parar, porque você entende que você não sabe. É Ele quem sabe. É Ele que vê o que você não vê. É Ele que escuta o que você não escuta. É Ele que vê o que é tramado no oculto, no escondido. É Ele que enxerga, é Ele que identifica, é Ele que conhece, é Ele que sonda, é Ele que esquadrinha. Então se permita ser direcionado por Deus. Então se Ele quiser mudar a rota da sua vida, permita que Ele mude. Se Ele quiser mudar o trajeto, permita que Ele mude. Talvez você tenha projetado algo, planejado algo, idealizado algo e tudo saiu fora do seu controle. Mas do controle de Deus nunca, meu irmão. Se algo saiu do seu controle é porque não era para acontecer. Se algo saiu do seu controle ou não aconteceu é porque não era para acontecer. Se você pensou que receberia algo e não recebeu, é porque aquilo não era de Deus para a sua vida. Se você achou que chegaria a um lugar e Deus não te levou a este lugar, é porque Deus não quer que você chegue lá. Porque Deus vê lá na frente. Deus sabe o que eu posso me tornar. Deus sabe para onde o meu coração pode se voltar.
Deus sabe o que eu posso ser lá na frente. Se não aconteceu, entenda, Deus sabe o que é melhor para a sua vida. E nós precisamos entender que Deus, Ele tem interesse em nos instruir, em nos conduzir, em nos direcionar. Deus tem interesse em cuidar de nós, meus irmãos. Acontece que muitas vezes nós não conseguimos nos submeter a esse cuidado. Porque se submeter a esse cuidado diz que você não faz mais o que você quer. Se submeter a esse cuidado diz que você é totalmente dependente de uma direção, de uma visão de Deus. E muitas pessoas recebem Deus como Senhor, mas não recebem Deus como Pai. E não conseguem se submeter ao cuidado de Deus. E se tornam independentes de Deus, autossuficientes de Deus. Eu já fui essa pessoa. Graças a Deus, não sou mais. Mas a gente vai se tornando autossuficiente de Deus. E Deus, Ele nos enxerga como filhinhos, como crianças, como pessoas que não conseguem discernir, não conseguem escolher, não conseguem fazer nada sem que o seu Pai esteja o direcionando. E Deus tem interesse de cuidar dos seus sonhos. Deus tem interesse de cuidar dos seus caminhos, dos seus projetos, da sua vida. Mas se eu não me permito me submeter a esse cuidado, como é que Deus vai fazer alguma coisa por mim? Como é que eu posso viver aquilo que Deus quer que eu viva se eu não me submeto à autoridade de Deus, de Pai, de Senhor, de soberania? Há uma autoridade que está acima de todas as coisas, inclusive de mim, que não sou nada e não sou ninguém, para dizer para Deus o que Ele deve fazer ou o momento que Ele deve agir. Josué entendia: se Deus não for na minha frente, eu não chego a lugar nenhum. Se Jesus não for comigo, eu não sou capaz de fazer nada. E é isso que nos faz prosperar. É isso que nos faz crescer. É chamar Deus para perto. É entregar o controle. É entregar o governo. É entregar a soberania total e exclusiva a Deus. Você quer prosperar em Deus? Entregue o governo da sua vida a Deus. Você quer crescer em Deus? Entregue o domínio da sua história para Deus. Você quer conquistar em Deus? Se permita se submeter à vontade de Deus. Aleluia. Josué ouviu e tratou de fazer conforme tudo que Deus tinha ordenado. Ele obedeceu conforme toda a ordem que Deus tinha dado a ele. Ele seguiu o direcionamento de Deus. E a lição que nós tiramos disso é: só vive o agir de Deus se Ele estiver na nossa frente. Se Deus estiver na nossa direção. A promessa foi: eu irei adiante de ti, não irei atrás de você. Deus disse que iria adiante, não após mim. Deus disse que me guiaria, não que eu o guiaria. E eu só vou viver o que Deus tem para mim se isso for seguido na prática. Se eu permitir que Deus me guie, não eu guiar a Deus, não eu conduzir a Deus. Deixe Deus assumir o espaço que é dele na sua vida. Deixe Deus assumir o governo dele na sua vida. Deixe Deus assumir as rédeas da sua vida. Deixe Deus assumir o controle da sua história. Saia da frente e deixe Deus assumir o controle. Aleluia. E como não falar, meus irmãos, do maior exemplo de todos, que é Jesus. Como não falar de Jesus? O maior exemplo de todos para as nossas vidas. Ele veio como homem e se submeteu a coisas para que nós fôssemos seus imitadores. Ele passou por tudo para que eu e você entendesse que nele é uma referência de caminho, de direção, de lugar a ser percorrido, de lugar a ser seguido. Abra comigo o livro de João. Aleluia. João 14.
João 14, nós vamos ler a partir do verso 1. Amém? Está escrito: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, antes da morte de Jesus, o Senhor vai começar a instruir os seus discípulos acerca do que iria acontecer. E nesse capítulo, o Senhor está consolando os discípulos, falando para eles não ficarem aflitos, angustiados, porque ele iria para o Pai, mas ia preparar um lugar e ele voltaria para buscá-lo. E no texto que nós lemos, Tomé vai questionar: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como vamos conhecer o caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho. E assim como o tema que eu falei, a pergunta que fica para nossa reflexão é: será que os caminhos que eu tenho percorrido me levam a Jesus? Será que os caminhos que eu tenho escolhido me aproximam de Jesus? Será que os caminhos que eu tenho me permitido andar me levam até Ele? Porque Ele disse: eu sou o caminho. E caminho fala de direção, fala de rumo, fala de trajeto, fala de um lugar a se chegar. Aonde eu vou chegar diante do caminho que eu tenho percorrido? A qual rumo a minha vida vai tomar diante do caminho que eu tenho percorrido? E o Senhor está dizendo o seguinte para mim e para você: tudo precisa passar por mim. Tudo precisa passar por mim. Tudo precisa vir de mim. Você precisa andar em mim. E será que os caminhos que eu tenho percorrido me levam a Ele? Me aproximam dEle? Me faz parecer com Ele? Me faz andar como Ele? Nós precisamos entender que não adianta tomarmos direção errada, porque eu vou chegar a um destino. E qual destino será esse? Porque para toda escolha existe uma consequência. Para todo caminho que eu decido percorrer, existe um destino a se chegar. E se esse caminho não me leva a Jesus, se esse caminho não me leva para perto de Jesus, esse caminho não vem de Deus para a minha vida. Se a minha escolha, se a minha direção, se o meu sonho, se o meu projeto, se aquilo que eu quero para mim não me aproxima de Deus, meus irmãos, eu preciso te dizer: isso não vem de Deus. Porque tudo que vem de Deus me faz parecer mais com Ele. Tudo que vem de Deus me aproxima mais dEle. Tudo que vem de Deus me faz ser mais cheia dEle. Qual caminho eu tenho percorrido? Esse caminho passa por Jesus? Jesus passa por esse caminho? Será que se eu chamar Jesus para andar por onde eu ando, Ele viria? Será que se eu chamar para Jesus ir aonde eu vou e estar no lugar onde eu estou, Jesus ficaria? Porque Ele disse: eu irei adiante de vós. Mas será que os caminhos que eu tenho escolhido para a minha vida, Jesus está lá? Jesus cabe nesse lugar? Jesus se agrada desse lugar? Jesus será comigo nesse lugar? Porque não adianta estar rodeado de milhares de pessoas se Deus não estiver comigo. Não adianta eu chegar ao nível mais alto, conquistar as melhores coisas dessa terra, se Deus me abandonar, se Deus não for comigo, se Deus não estiver comigo. Do que adianta conquistar coisas se Deus não estiver ao meu lado? Do que adianta percorrer caminhos e estradas e rumos e percursos e fazer inúmeras coisas se o meu Deus, se o meu Pai dizer: esse lugar não cabe para mim, eu não vou com você.
essa é a importância de saber se o caminho que eu estou percorrendo me leva até Jesus. Porque tudo que Jesus quer é que nós venhamos cada vez mais para perto dele. Para que sejamos um com ele. É isso que ele quer. Que nós sejamos um com ele. Um com ele. Qual será o resultado dessa escolha? Jesus está indo comigo pelo caminho que eu estou percorrendo. Jesus está indo comigo pelos caminhos que eu estou seguindo. Porque o ir é necessário, meus irmãos. Mas a direção é mais importante. Ele disse: eu sou o caminho e não há outro caminho senão eu. Não adianta eu ir se Deus não estiver. Não adianta eu fazer se Deus não me direcionar. Não adianta eu querer se Deus não disser para mim, vá. Eu sou o caminho, Ele é o caminho. E Ele está comigo nesse caminho. Se Deus estiver com você nesse caminho, vá. Mas se Deus não estiver, não insista em dar mais um passo sem que Deus esteja adiante de você. Não insista em dar mais um passo sem que Deus te ordene que você vá, ou que você fique, ou que você volte, ou que você retroceda. Ainda que você tenha que retroceder, se Deus diz retroceda, retroceda. Se Deus diz pare, pare. Se Deus diz caminhe, caminhe. Se Ele estiver no caminho, vá. Mas se Ele não estiver, não insista em dar mais um passo sem que Ele esteja contigo. Não insista em dar mais um passo sem que Deus direcione a sua vida. E quando Deus envia Jesus, Ele tinha uma missão, Ele tinha um propósito. Ele curaria, Ele faria milagres, Ele libertaria. Mas Ele sabia que haveria um dia que Ele precisaria morrer para pagar pecados que Ele não cometeu. Pecados esses que eram meus e seus. E Ele se submeteu a pagar por esses pecados. E a Bíblia diz no livro de Mateus, Mateus 26. Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Em um momento Jesus se afligiu e se entristeceu. E chegou a pedir a Deus que passasse esse cálice dele. Mas ele entendeu, não é a minha vontade que tem que prevalecer. Ainda que eu tenha que passar por tudo isso, por amor daqueles que pecaram, eu passarei, porque a tua vontade, Pai, ela é soberana. E a lição que eu entendo disso é que muitas vezes na caminhada nós vamos precisar passar por coisas que nós não queremos. Nós vamos precisar fazer coisas que nós não queremos. Nós vamos precisar ir a lugares que nós não queremos. Nós vamos precisar nos submeter a coisas que não queremos. Mas por quê? Porque não é a minha vontade, não é a vontade de Lorena que tem que prevalecer. Não é a vontade de Lorena que tem que dominar e dizer o que tem que ser feito. Havia um plano, havia um projeto, havia uma ordenança, e Jesus se submeteu a essa vontade que era soberana. A vontade de um pai que dizia: você precisa passar por isso, porque o que eu tenho lá na frente é muito maior do que você pode imaginar. Havia um plano, havia uma direção. E nessa tarde o Senhor está te dando uma direção, meus irmãos. O Senhor está nos mostrando uma direção. E ainda que doa, ainda que te aflinja, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Ele nos diz: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Ainda que doa, ainda que te sacrifique, ainda que te custe, a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é soberana e está acima de qualquer plano que eu tenha feito, de qualquer projeto que eu tenha determinado para a minha vida.
A gente faz muitos planos, muitos projetos, mas no final das contas é a vontade de Deus que vai prevalecer. Porque existe um caminho a chegarmos, existe uma direção da parte de Deus para a nossa vida. E para onde nós estamos caminhando, para onde os nossos passos estão seguindo, meus irmãos. Haverá um dia que Ele vai nos buscar. Será que esse caminho que eu estou percorrendo vai me fazer ouvir dele: vinde bendito do meu Pai? O que eu vou ouvir de Jesus? Porque tudo aqui vai passar. Não importa onde eu vou chegar, não importa se eu vou crescer, ou se eu vou ser próspero, ou se eu vou conquistar ou não, mas haverá um dia que Ele virá. Ele vai vir nos buscar. E o que será que nós vamos ouvir de Deus? Vinde bendito do meu Pai, participar da ceia comigo. Se coloque de pé nessa tarde. Se coloque de pé nessa tarde com o seu coração voltado para o Senhor neste momento. Feche os seus olhos e comece a falar com o seu Pai. Porque Ele quer mudar a nossa rota, meus irmãos. Ele quer nos mostrar o caminho, a direção a percorrermos. Nenhum caminho que tomemos que não nos leve a Ele vale a pena. Ainda que venhamos conquistar coisas materiais nessa terra, ainda que venhamos ser grandes e prósperos, se Ele não estiver conosco, de nada vale a pena. Não vale a pena conquistar armada se Jesus não estiver conosco. Coloque a mão no seu coração e peça que Ele te mostre os caminhos que você tem percorrido. Se coloque diante do Senhor em submissão e entrega. E abra o seu coração para Ele e se pergunte: os caminhos que eu tenho percorrido me levam a Ti, Pai? Porque não existe nenhum outro caminho, não existe nenhum outro lugar, não existe nenhuma outra direção senão Ele, Pai. Eis aí o Teu povo, Senhor. O Senhor é o nosso caminho, Deus. Que venhamos andar em Teus caminhos, Senhor. Que venhamos buscar a Tua face, Deus. Nos ensina, Senhor, nos mostra, nos direciona, Pai. Há um caminho que nos leve a Ti, Senhor. Há um caminho que nos leve à submissão. Há um caminho que nos leve a uma total entrega, Senhor. Há um caminho que nos reconheça que não há outro além de Ti, que não há outro lugar a chegar senão diante dos Teus pés, Senhor. Ó Deus, nos auxilia neste tempo, Pai, onde muitos falam, onde muitas direções são tomadas erradas, mas o Senhor é a direção correta, Deus. Que não venhamos nos deixar levar pela nossa natureza humana, Pai. Que não venhamos nos deixar levar pelo nosso querer, pela nossa vontade, Senhor. Que venhamos nos negar diante de Ti nessa tarde, buscando tão somente caminhar contigo, Pai. Ó Senhor, nos instrui, Senhor. Toma os nossos passos, a nossa direção. Engrandece o Teu nome, Jesus.